O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje já esteve aqui conosco em outras oportunidades. É Luiz Cláudio Alfradique. Luiz Cláudio é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina e pertence ao GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, lá em Niterói. E hoje abordaremos em nosso programa o tema A Eutanásia na Visão Espírita. Luiz Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Atualidade Espírita, você que tem feito aqui um ciclo de palestras em nossa cidade. Muito obrigada. Com muito carinho que estamos aqui e agradecemos esse convite, mais essa oportunidade. Nós é que agradecemos. E com este tema tão pertinente agora, neste período, né, que estamos vivenciando. Luiz Cláudio, praticar a eutanásia, ou seja, dar fim a uma vida agonizante, instantes antes da provável morte, pode ser visto como um ato de caridade? Não sei se caridade seria o termo. Caridade, talvez, na visão dos nossos irmãos materialistas, aqueles que não acreditam em nada além da matéria. Mas mesmo assim, precisamos ser honestos, sinceros na nossa análise. Caridade ou egoísmo? Porque todos nós sabemos que é extremamente difícil acompanhar um ente querido, enfermo, sem esperanças de cura e sem que haja um prazo determinado para aquilo acabar. É desagradável, é oneroso, é trabalhoso e, por que não dizer, temos que abandonar os nossos afazeres, parte deles, e dos nossos prazeres. Se formos falar em caridade, caridade para quem? Para o enfermo ou para quem acompanha? Então não vemos bem como sendo caridade. Isso sem colocarmos na análise quando existem também interesses hereditários. Em alguns países, Luiz Cláudio, a eutanásia e o suicídio assistido já foram legalizados, Sim. Sabemos disso, né? O que você pode nos dizer a respeito? Países tidos como países socialmente desenvolvidos. A legalização atende aos preceitos da moral social, a moral da sociedade. Mas, se formos recordar, tanto a Inquisição como a escravidão também eram legalizadas. Também atendiam, nas suas épocas, os preceitos da moral social. E foram duas grandes vergonhas na história da humanidade. A moral social, no nosso entendimento, ela não pode se sobrepor à moral pessoal. Aquela que é comandada pela nossa consciência. Sempre que buscamos consultar a nossa consciência com sinceridade, nós sabemos exatamente o que é correto, o que não é correto. Aliás, o Espiritismo nos mostra isso na questão número 621 do Livro dos Espíritos, onde diz que a lei de Deus está gravada na consciência de cada homem. Assim, mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de religiosidade, eles, ao consultarem
as suas consciências estão consultando as leis de Deus. E o que diz o Espiritismo? A doutrina espírita se posiciona de que forma a respeito da eutanásia, Luiz Cláudio? É totalmente contra. Até o nome, eutanásia, a palavra vem do grego, onde eu significa bom, boa, e thanatos, morte. Então, eutanásia, a boa morte. Como uma boa morte? Já no Livro dos Espíritos, na questão 880, Allan Kardec questiona qual o primeiro direito natural do homem. E os espíritos respondem que é o de viver. Assim, ninguém pode atentar contra a vida de ninguém. Continua Allan Kardec a abordar esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, na questão de número 28, quando ele coloca a situação, uma pessoa moribunda, em grande sofrimento, sem possibilidades de cura, seria lícito retirar, abreviar o seu sofrimento, antecipando a sua morte? E quem responde é São Luís. Responde fazendo indagações. Quem entre vós pode predizer os desígnios de Deus? Nenhum de nós. Quem de nós pode dizer quais são os desígnios do Pai? Apresenta São Luís a seguinte situação. Um homem está à beira do abismo. Quando, para dar o último passo, Deus pode puxá-lo de volta para que lhe conceda alguns momentos a mais possíveis de novas ideias e novas reflexões, por vezes totalmente diversas daquela que ele tinha tido até ali. Então, quem poderá dizer verdadeiramente quando é chegada a hora derradeira? Não é possível. Não é possível. Mas a medicina hoje, Luiz Cláudio, já não possui meios de afirmar a hora fatal. Já temos uma série de situações que foram evoluindo e é possível prever essa hora fatal? De certo que daquela ocasião onde foi dada essa resposta para São Luís até agora, de muito evoluiu a medicina, a ciência como um todo. Mas sabedores somos que não só a ciência, mas a medicina, ela evolui na experiência, erro, experiência, acerto. E com todo o equipamento, com toda a tecnologia que a medicina dispõe hoje, mesmo assim, são muitos os prognósticos que não se realizam. Todos nós conhecemos casos de que foram dadas algumas horas, e aquelas algumas horas se transformaram em semanas, meses, às vezes anos, ou algumas horas que, de repente, o paciente retorna à consciência e obtém a cura. Casos famosos, todos nós conhecemos. Aquele caso na América, em que uma família lutou pelo direito de desligar os aparelhos que mantinham aquele filho que estava em coma. Conseguiu a autorização, desligaram-se os aparelhos e ele permanece até hoje em coma sem os aparelhos. Mais curioso, daquela jovem que ficou 20 anos em coma, dito como irreversível, e de um dia para o outro ela despertou como se despertasse de um sono. Curioso porque é uma pessoa que perdeu 20 anos da história do planeta. E para ela é como se nada tivesse. E muitos outros casos famosos, como o de Niki Lauda, que chegou a ser dada a extrema-unção, não havia mais o que fazer por ele. 43 dias depois, estava ele no grid de largada do Grande Prêmio de Itália. Então, com toda a evolução, não há ainda esta precisão e, sinceramente, acho que nunca haverá, porque seria justamente predizer os desígnios de Deus. Não cabem a nós esses desígnios, né? Para o desenvolvimento do espírito, Luiz Cláudio, faz muita diferença alguns momentos a mais na carne,
quando já se teve ali uma vida inteira para isso? É uma pergunta muito boa. E quem nos responde isso também é São Luís, quando a gente sempre coloca isso, a vida inteira para evoluir, para reparar. Que diferença faria alguns minutos a mais? E São Luís diz que toda a diferença. Porque por muitas vezes é justamente naquela agonia final, naquele sofrimento, naquele período de sofrimento final, por vezes, no último minuto, o espírito toma a consciência de tudo o que ocorreu e tem ali um relâmpago de arrependimento. E todos nós sabemos que a nossa reparação se inicia no arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a nossa reparação. Então, por vezes, como afirma São Luís, aquele último minuto pode ser ele mais exitoso, mais importante do que todos os outros minutos vividos naquela encarnação. Mas nos diz São Luís, sim, que nós precisamos minimizar os sofrimentos do nosso ente querido. De que maneira? De todas as possibilidades, não só as materiais, mas também nos dando ao